Tu já imaginou se toda vez que tu fosse te alimentar, tu tivesse que colocar algo na tua frente? Constrangedor, né? Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje eu quero conversar com vocês a respeito de amamentar em público. E antes de começar, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal, deixar o seu joinha e comentar o que vocês estão achando do vídeo. Eu sei que esse início pareceu até bem estranho, mas eu precisava colocar de uma forma que você visualizasse de um ângulo diferente. Eu quero deixar uma pergunta e eu gostaria muito que todos vocês que estão assistindo colocassem aqui embaixo. A pergunta número 1 é: tu tem costume de, por exemplo, assim, tu saiu para trabalhar e tu tá atrasado e tu faz algum lanchinho dentro do ônibus ou no caminho do trabalho, desceu da parada e foi até o trabalho. Tu faz algum lanche? Tu come alguma bolachinha? Tu bebe alguma Coca-Cola? Tu te alimenta no trajeto do teu trabalho? Tu te alimenta no trajeto dentro do ônibus? Tu faz algum lanche, seja lá uma bolachinha? Ou quando tu está no shopping, lá na praça de alimentação, tu coloca algo na tua frente, assim, para tu poder te alimentar, para que ninguém veja o que tu está comendo. Tu coloca algo na frente do alimento que tu está comendo, para que ninguém veja, para que ninguém sinta inveja, ou para que ninguém veja que tu está com um prato um pouquinho acima do que deveria. E agora eu vou simular, eu amamentando, eu vou simular e vocês vão perceber. Meu bebê tá aqui amamentando e eu estou em público. E o que a gente faz? A gente coloca um pano por cima do bebê para tapar a nossa mama. E aí eu te questiono, por quê? Por que existe ainda esse tabu? Por que a gente não pode simplesmente retirar o pano e deixar a criança mamar? Assim, ah, mas eu tenho a mama muito grande. Ok, mas tu precisa fazer tudo isso? Porque infelizmente é o que muitas mulheres fazem. A gente faz isso, a gente tapa o rosto inteiro da criança. Olha aqui. A gente tapa o rosto inteiro da criança para poder dar o alimento dela. Nós podemos chegar a sentar numa praça de alimentação. Várias vezes eu já estive numa praça de alimentação e fui amamentar o meu filho, mesmo ele sendo grande, e eu já vi os olhares das pessoas olhando assim: olha lá, ela tá amamentando e não colocou nenhum paninho. Dá vontade de dizer, quem sabe tu bota um pano na tua cara, então, pra tu comer. Por que o meu filho precisa de um pano na frente dele, sendo que a gente tem esse contato visual enquanto a gente está amamentando, e eu não posso ter um contato visual com meu filho, eu tenho que ficar espiando ele assim, ó, de canto, porque tem alguém olhando eu alimentar o meu filho. O meu filho tem 1 ano e 9 meses e ele continua mamando no peito e vai mamar por muito mais tempo. E não quer dizer que ele vai mamar somente dentro de casa. Se ele sentir vontade de mamar na rua, numa praça de alimentação ou simplesmente na parada de ônibus, se ele pedir, ele vai mamar. E eu preciso fazer isso? Por que nós não podemos normalizar a amamentação? Por que quando chega a época de carnaval, as musas estão tudo lá com o peito de fora e tá tudo bem? Tá lindo a musa com o peito de fora, mas nós não podemos alimentar os nossos filhos. Eu recordo que uma vez ele não tinha nem 2 meses de idade e eu precisei ir até uma loja para fazer uma compra. E num determinado momento dessa compra na loja, eu vi que ele começou a fazer um movimento de fome. Então eu não dei o alimento dentro da loja, mas logo que eu saí, porque lá na loja não tinha lugar para sentar, enfim. Quando eu saí da loja, tinha um camelódromo bem frente. E eu parei, me sentei, tinha um concreto grande e me sentei ali para poder amamentar meu filho. Só que quando eu me sentei ali, eu vou mostrar para vocês. Ele tava enrolado, né? Tava um tempo frio. E eu coloquei ele assim para mamar. Normal. Só que nisso me passou um senhor, assim, bem pela minha direita. Um senhor já de seus 60, 70 anos, mais ou menos. E ele fez assim, ó. E aquilo ali eu senti muito invasivo. E ele não tava com nada assim. Eu podia ter botado algo assim na frente. Mas eu estava sentada e eu estava amamentando o meu bebê. Ele não tinha nem 2 meses.
E aquilo ali pra mim foi tão incômodo que nas próximas vezes que eu ia amamentar, seja no culto que eu ia, ou qualquer outro lugar que eu ia público, eu colocava. Só que eu sempre achei isso muito ruim. Poxa, por que eu tenho que ficar colocando algo na frente do rosto do meu filho para ele poder se alimentar? Sendo que até os 6 meses de idade é só aquilo ali que ele vai tomar. Aquela é a única fonte de alimento que ele tem. Por que eu tenho que fazer todo esse processo assim para ele se alimentar? Por que as pessoas não normalizam? Por que as pessoas não respeitam esse ato de amor nosso para com os nossos filhos? Eu quero deixar a segunda pergunta. Você que é mãe, em algum momento, seja enquanto bebê ou já quando já grandinho, em algum momento dessa tua fase de amamentação, tu já se sentiu ofendida? Tu já se sentiu envergonhada? Como que tu se sentiu nesse momento? Eu gostaria muito que tu colocasse aqui nos comentários se tu já se sentiu invadida, assim como eu me senti, não só nesse momento quando ele tinha 2 meses, mas em vários momentos eu me senti invadida. Literalmente invadida, porque eu não pude concluir a amamentação do meu filho de uma maneira mais gostosa, porque tinha gente em cima. E até hoje, ele já tem 1 ano e 9 meses, ele continua mamando, e eu amamento ele em público, às vezes andando no meio da rua, eu amamento ele. E às vezes eu vejo que as pessoas continuam olhando, esse marmanjo tá mamando na rua. Só que, às vezes, dependendo do lugar que eu vou, eu não saio com um copo de água. Quando eu vou na casa da minha mãe, por exemplo, que é próximo, lá tem o copinho. E às vezes ele quer mamar no meio do caminho. E eu dou o mamar no meio do caminho. Eu não vejo problema nisso. E às vezes as pessoas já olham com aquele olhar crítico, como se fosse a coisa mais absurda do mundo, tu amamentar o teu filho. Então a minha segunda pergunta é justamente essa. Como tu, mãe, que amamenta ainda ou já amamentou, como tu se sentiu, se tu já se sentiu invadida? E eu gostaria muito que tu comentasse aqui, deixasse aqui nos comentários como tu se sentiu e o que tu fez para que isso não se tornasse algo tão negativo para ti. O vídeo de hoje é sobre isso, um pouquinho da minha experiência, e vou dizer para vocês, amamento meu filho em público e vou continuar amamentando ele em público enquanto ele estiver mamando. Eu não vou deixar de amamentar, porque é um direito dele, sabe? E se eu posso comer em público, se eu posso beber água, se eu posso beber cerveja, se eu posso beber vinho em público, o meu bebê pode se alimentar em público.